Indisciplina. Um bom momento a todas, todos e todes. Bruno Pontes aqui e você está no Indisciplina, o programa sobre pedagogia libertária e educação popular aqui pela Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM da Brasilândia. Você pode encontrar esse episódio e os anteriores se buscar Indisciplina nos principais agregadores de podcasts e pelo canal do Cursinho Livre da Norte lá no YouTube. Assim como também estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida ou receber qualquer sugestão no nosso e-mail, que é cursinholivredanorte@gmail.com. Nós do Indisciplina acreditamos que uma educação libertária é a ferramenta mais apropriada para mudarmos a realidade da periferia em busca de condições de vida melhores para cada pessoa que vive por aqui. Assim como a Rádio Comunitária Cantareira tem o seu limite na região da Brasilândia, nossas ações como educadoras libertárias também têm um limite. Só conseguimos ajudar a construir aquilo que alcançamos, aquilo que vivemos e aquilo que conhecemos. E como um dos nossos objetivos com esse programa é ajudar na mudança da realidade do distrito da Brasilândia, também achamos importante aprofundarmos um pouco o nosso conhecimento sobre a nossa quebrada. Pensando que só podemos mudar aquilo que conhecemos, vamos dedicar o programa de hoje para apresentarmos 2 recortes sobre a história da Brasilândia. No primeiro bloco eu vou apresentar para vocês um pouco do que eu tive contato com o livro Paisagens Reveladas no Cotidiano da Periferia, da autora Cecília Maria Angelelli, e no segundo bloco o Fernando vai apresentar a visão de algumas pessoas que também moram por aqui. Para entender como o distrito da Brasilândia surge, precisamos antes entender um pouco sobre a história de urbanização da cidade de São Paulo. Vamos começar em 1870, que é quando temos um crescimento explosivo da cidade. Até esse momento, as ocupações se concentravam nos vales dos córregos Anhangabaú e Tamanduateí. E essa expansão começou a espalhar a cidade pelas chácaras da vizinhança que também passam a ser loteadas. A expansão cafeeira, a industrialização e a especulação imobiliária são algumas das motivações desse crescimento. A burguesia cafeeira se muda para a cidade e muitas pessoas imigram para trabalhar nessas fazendas do café. Esse crescimento na população reflete na receita do município. E essa nova quantidade de dinheiro, que aumentou na casa dos 300%, vai ser usado na implantação de alguns serviços públicos, como iluminação, serviços de água e esgoto e alguns bondes elétricos. Esse aumento na população vai ser refletido em pessoas buscando emprego. Esse contingente de mão de obra e a nova infraestrutura vão ser usados na industrialização da cidade, que acaba se expandindo ainda mais. Essas indústrias foram implantadas inicialmente perto das estradas de ferro para facilitar a chegada e saída de matéria-prima e produção. Esses terrenos eram considerados impróprios para a construção de residência e por isso eles eram mais baratos. Só que isso não impediu a formação de vilas operárias e cortiços, já que o formato de exploração do trabalho daquela época exigia que pessoas morassem perto da fábrica. Quanto mais perto, menos tempo a pessoa levava para chegar na fábrica. E como naquele período não tínhamos algo como a CLT, a jornada de trabalho podia chegar até entre 14 e 16 horas. Assim, as ferrovias viravam grandes eixos de expansão da cidade. Outro fator importante para a expansão da cidade foi a especulação imobiliária. A população rica viu na compra de terrenos durante a expansão da cidade uma forma de lucrar. Elas compravam lotes e os deixavam desocupados esperando um momento oportuno para vendê-los. Boa parte da burguesia paulistana já fazia isso desde 1875, só que no início do século XX esse processo acaba fortalecendo o crescimento da cidade. Assim, a cidade começa a ter uma grande separação entre a sua própria população. Além da separação entre a população rica no centro e pobre nas periferias, a própria periferia também era segregada, com divisões entre territórios da população negra e territórios da população operária branca imigrante. Essa separação começa com a expulsão da população negra do centro, que era vista como inadequada para o trabalho livre, e foram substituídas pela mão de obra branca imigrante.
Depois de 1930, muitas pessoas migraram para a cidade, que passa a ter por volta dos 1 milhão de habitantes. Agora toda a população pobre começa a se estabelecer na periferia, o que só é possível pela implantação de novos sistemas de transporte rodoviário. Até esse período, por exemplo, tínhamos alguns núcleos urbanos como a Freguesia do Ó e Santana, que funcionavam como apoio às propriedades agrícolas da região. Só que eram muito difíceis de serem ocupadas por algumas barreiras físicas, como o Rio Tietê, e por terem longas distâncias difíceis de se percorrerem entre essas regiões e o centro. Assim, com esse novo sistema de transporte rodoviário e com a valorização das áreas centrais, a população pobre começa a ir cada vez mais para as periferias, regiões sem infraestrutura que começam a ser loteadas. Como eu falei para você, muitas pessoas ricas compraram os terrenos periféricos da cidade, e essa expansão vai acontecer para o lucro dessa pequena parte da população e como uma solução, entre muitas aspas, para o Estado, já que existia uma demanda por habitação popular. Só que, como que aconteceu essa habitação popular? Os loteadores podiam dividir as áreas rurais que compraram e vender esses lotes muito baratos sem precisar gastar nada com qualquer tipo de infraestrutura. Assim, o Estado conseguiu se livrar da população pobre do centro e a iniciativa privada lucrou muito com esses loteamentos regulares. As primeiras legislações sobre a regulamentação desses loteamentos não falavam nada sobre sanções para os loteadores que não as cumprissem. Só em 1967 que um decreto de lei vai ser criado prevendo a prisão contra esse tipo de prática. Mas no fim, isso não impediu o crescimento sem regulamentação da periferia, que teve um crescimento de 360% nesse período, enquanto a região central teve um crescimento médio de 170%. Depois dessa contextualização, que levou quase metade do bloco, vamos finalmente entrar na criação do atual distrito da Brasilândia. O primeiro sítio loteado dessa região pertencia ao Brasílio Simões e foi comprado em 1947 pela empresa Brasilândia de Terrenos e Construções e deu origem ao chamado loteamento Brasilândia. O aumento da população nesse período, que vai entre 1940 e 1970, vai ser alimentado por levas de imigrantes que vieram principalmente do Japão e da Itália e de migrantes que vieram do nordeste do nosso país e dos núcleos centrais negros da cidade. Essas pessoas vieram para São Paulo em busca de emprego e encontraram na Brasilândia uma oportunidade de ter a casa própria. As principais formas de diversão dessa população inicial eram o futebol, o cinema e o samba. Durante as partidas de futebol aconteciam rodas de samba que cresceram e se transformaram na Escola de Samba da Vila Brasilândia, que mais tarde vira Rosas de Ouro. E o cinema foi trazido pela comunidade japonesa, que era chamado de Cine Brasilândia. No início do loteamento, o transporte coletivo acontecia de forma clandestina por caminhões e carroças, mas em 1949 tivemos a inauguração da primeira linha de ônibus da Vila Brasilândia. Nesse aumento de população, implementaram alguns loteamentos populares perto das principais avenidas, mas a maioria foi implantada sem planejamento, e nesse período também surgem as primeiras 35 favelas por aqui. A partir da década de 70, novas legislações urbanas são criadas com o objetivo de regulamentar os loteamentos irregulares em toda a cidade. Uma delas foi a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que regulamentava os loteamentos sob aspectos civis, penais, administrativos e urbanísticos, mas ainda não reprimia a prática de loteamentos clandestinos, o que acabou por estimular a sua expansão, já que os loteadores não conseguiam autorização para a abertura dos loteamentos por não seguirem as exigências urbanísticas e administrativas, que eram muito pesadas nessa época. E para tentar resolver o problema desses loteamentos irregulares, que já passavam dos 3.500 em toda a cidade, o poder público começa a reduzir as medidas drásticas da legislação, criando em 1981
um departamento encarregado dos problemas fundiários da cidade. E, com a pressão dos movimentos das populações de loteamentos da periferia, foram obrigados a criar uma lei para reduzir as exigências urbanísticas dos loteamentos. Assim, os loteamentos foram regularizados e, com as poucas exigências, os loteadores não concluíam as obras de infraestrutura, o que fez de novo com que construtores e especuladores imobiliários voltassem a ter muito lucro, como acontecia anteriormente. Como essa população periférica tinha pouco poder aquisitivo, nesse período tivemos o aumento das favelas como forma de ocupação. Até 1965, tínhamos por volta das 222 favelas na cidade. Depois da década de 70, esse processo se intensifica, principalmente em áreas de importância ambiental, e já na década de 80, esse número pula para 430. Nessa década, o número de migrantes diminui pela incapacidade do mercado de trabalho paulista em absorver essa mão de obra. E esse processo piora na década de 90, quando esse mercado de trabalho se volta para o setor de serviços, que passa a exigir uma qualificação profissional que essa população, vinda de zonas rurais, não possuía. E essa dificuldade em se inserir nesse mercado, junto com as políticas públicas ineficazes desse período, acabaram por aumentar ainda mais o espaço periférico. E esse aumento vai acontecer principalmente em áreas inadequadas para habitação, por ter baixo valor de mercado, como na parte da pré-serra da Cantareira, aqui no distrito da Brasilândia. Até a década de 60, essa região era protegida porque o governo considerava a serra como tendo função importante na infraestrutura da cidade, por ser vista como produtora de água potável. Depois disso, essa função é perdida e na década de 70, os loteamentos regulares e clandestinos tomam essa região. Outro movimento importante nesse período são as constantes mobilizações da população reivindicando melhoras públicas. Vale lembrar que durante a década de 70 o país estava na ditadura militar e o movimento jovem da região usava algumas formas de comunicação que não chamassem a atenção dos militares na hora de convocar a população para as reuniões. Uma delas foi a construção de uma cobra de 30 metros que precisava de 25 a 30 pessoas para ser carregada. Chamavam ela de salamandra, e quando ela era carregada pelas ruas era o sinal de que estava na hora de se organizarem. Uma das organizações importantes na formação de lideranças locais foi a igreja, com as suas pastorais, que formavam grupos de fé e política, além de suprir algumas necessidades imediatas, como escola infantil e atendimento preventivo à saúde no Jardim Carumbé, em parceria com médicos e psicólogos da USP. Isso porque na época não existiam postos de saúde nem hospitais por aqui. É só em 1980 que os movimentos conquistam o Pronto-Socorro 21 de Junho e o Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha. O Pronto-Socorro 21 de Junho vai ter esse nome porque a data foi muito importante nas lutas sociais daqui. Em 21 de junho de 1980, as lideranças dos bairros da Brasilândia foram até a administração regional da Freguesia do Ó reivindicar algumas soluções para os problemas do distrito. O Paulo Maluf, que era governador na época, teve como resposta mandar a tropa de choque e os seus seguranças atacarem a população. E isso transformou o Largo do Clipper num campo de guerra, e boa parte das moradoras e moradores se feriram. Mas apesar dos machucados, a população conseguiu algumas das suas reivindicações, como o saneamento básico, que já era reivindicado desde a década de 60. Nessa década, também a mobilização da população começa a enfraquecer, principalmente porque algumas das lideranças são obrigadas a se afastarem das lutas e se mudarem da região. Chegando na década de 90, temos a intensificação das ocupações em áreas de proteção ambiental aqui pelas regiões periféricas e um aumento de pessoas vivendo em cortiços na região central de São Paulo, que acontece pelo desemprego, baixos salários e que acabam impedindo a compra de terrenos periféricos irregulares e o alto custo
nos transportes. Mas, mesmo com essa dificuldade no período, a expansão da periferia não diminuiu, o que resultou na perda de parte do que sobrava das florestas. Em especial, na Brasilândia tivemos os primeiros loteamentos clandestinos sobre a pré-serra e na própria Serra da Cantareira, degradando essas regiões de preservação ambiental. No lugar de desenvolver novas formas de organização que não degradasse a natureza, o poder público começa a adotar ações que reforçam esse processo, com a implantação de equipamentos nessas áreas de importância ambiental. É como se tentassem resolver o problema da falta de espaço para implantar esses equipamentos em outros lugares, ocupando a própria Serra da Cantareira. Como um dos exemplos dessa degradação, temos a implantação do Céu Paz em um loteamento localizado na Serra da Cantareira, no Jardim Paraná. Essa implantação ajudou a atender a demanda por creche, escola e outras atividades socioeducativas na região, mas acabou estimulando ainda mais a ocupação sobre a Serra da Cantareira. Mesmo que, na teoria, as diretrizes dos planos diretores da cidade fossem contrários a isso e estimulassem a recuperação e preservação ambiental. E esse processo de ocupação da serra nos mostra esse processo contínuo de expulsão de moradoras e moradores mais pobres para áreas ainda mais pobres e mais distantes do centro. Pessoas que pagavam aluguel em áreas regulares ou até mesmo em favelas encontram nessas ocupações uma oportunidade de ter uma casa própria. E assim conseguimos observar como as antigas áreas rurais foram substituídas por ocupações regulares que aconteceram em momentos e espaços diferentes, o que nos mostra que o espaço em que vivemos está diretamente relacionado com as demandas das diferentes ondas de populações que vieram para cá e com as tentativas do poder público em controlar esse avanço sem deixar de ajudar as elites paulistas a lucrarem com isso. Acho importante conhecermos essas histórias de luta da nossa região para entender como conseguimos os poucos direitos que temos aqui. Tudo o que temos hoje foi conquistado pelas pessoas que chegaram aqui antes de nós, com a sua organização civil e por muita luta. Por isso, precisamos levar essas pessoas como nossa inspiração e seguir esse caminho para as nossas mudanças que buscamos daqui para o nosso futuro. E para terminar esse primeiro bloco, vamos ouvir a música Brasilândia, da Negra Lee. Quer colar, quer pagar pra ver, pode crer, tem que saber chegar. Só quem é de lá pode entender, Brasilândia não é Disneylândia. A maior malandragem é viver, proceder, respeito é um bom lugar. Só quem é de lá pode entender, Brasilândia. Quer colar, quer pagar pra ver, pode crer, tem que saber chegar. Só quem é de lá pode entender, Brasilândia não é Disneylândia. A maior malandragem é viver, proceder, respeito é um bom lugar. Só quem é de lá pode entender, Brasilândia. Crescendo fui vendo meus manos morrendo e o cano fazendo papapá. Eu vi na esquina as mina fundando a narina e fazendo ratatá. Não posso errar, tá? O que me fortalece não me mata. Eu sou resistência e a nossa essência é tu, tá, tá, tu, tá. Hey, hey, você tem inveja que eu sei. Muda de voz, quer colar com nós, mas cê é fake, eu ganhei. Fala que conhece a lei, São Paulo não é LA. Sem proceder, não para em pé, não aguenta, não desce pro play. Assim que é, permaneço em pé. Assim que é, nunca perco a fé. Aqui é rap nacional, mas cê paga pra gringo. Faz qualquer negócio pra estourar um single. Eu sou raiz do meu país, por isso eu jingle. E abraçar essas ideias não consigo. Quer colar, quer pagar pra ver, pode crer, tem que saber chegar. Só quem é de lá pode entender, Brasilândia não é Disneylândia. A maior malandragem é viver, proceder, respeito é um bom lugar. Só quem é de lá pode entender, Brasilândia.
caos eu não fugi, mesmo quando eu não pude. Pra fazer meus manos subir, transformei pedra em rubi. Hoje eu tô numa good, ando de Prada e de Gucci. Talento não se discute, fiz tipo Lauren com food. Então não confunde, Vanilla Ice com esse cube. Então não se ilude, rap real não é rap de YouTube. Tem que ter atitude, não pode errar, não pode moscar. A vida não tem autotune, a vida não tem autotune. E passando, essas ideias tortas se abraça, mano. Já cansei de servir, a sujeira é sua, não vou passar pano, eu não vou passar pano. Eu não vou passar pano, eu não vou passar pano. Quer colar, quer pagar pra ver, pode crer. Tem que saber chegar, só quem é de lá pode entender. Brasilândia não é Disneylândia, a maior malandragem é viver, proceder. Respeito é um bom lugar, só quem é de lá pode entender. Brasilândia. E assim chegamos no fim desse primeiro bloco. O Indisciplina volta já já, depois do intervalo. Salve, aqui é Fernando Konezuki e estamos aqui de volta com o programa Indisciplina, ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira, a 87.5 da Brasilândia. E nesse segundo bloco vamos continuar falando sobre a Brasilândia, mas agora escutando algumas pessoas que passaram pelo Cursinho Livre da Norte. Duas minas que passaram pelo Cursinho da Norte e que vão contar pra gente hoje um pouco da pandemia, né, do Covid-19 na Brasilândia, em algumas quebradas aí da região, do distrito. Então a gente vai escutar a Maiara e a Tamires. De novo aqui, numa pegada mais de escutar do que falar, a gente vai escutar agora a Maiara, direto do Elisa Maria. Maiara que foi professora da área de política do Cursinho Livre da Norte e que conta aqui um pouco da sua caminhada na Brasilândia durante essa pandemia do Covid-19, principalmente falando aí do processo de construção de máscaras e distribuição, o mapeamento lá das movimentações sociais na quebrada e a construção até de um jornal. Tudo isso em 2020. Rapaziada, vamos dar uma atenção então para a caminhada da Maiara pela Brasilândia em 2020. Oi, Fernando, tudo bem? Eu sou a Maiara, sou socióloga, articuladora social na Brasilândia também e educadora, né? A minha atuação na pandemia, ela se deu muito vinculada aos projetos que eu já participava, né? E então eu já participei de projetos vinculados à educação, né? O próprio Cursinho Livre da Norte, já dei aula lá com vocês, já dei aula no Preparando para o Futuro, na Elisa Maria, moro na região da Elisa Maria. E aí, durante a pandemia, eu fui convidada para participar da rede de apoio humanitário. E aí, nessa rede, a gente começou, enfim, uma série de jovens, né, periféricos, de várias regiões de São Paulo, começaram a mapear coletivos na cidade de São Paulo, inclusive na Brasilândia. A gente chegou a mapear mais de 100 coletividades, pensando em, primeiro, fazer editais para conseguir arrecadar cestas básicas e depois em formas de... Hoje, né, a gente está buscando formas de geração de renda para essas pessoas. Então, a moeda social, né, trabalhar com dinheiro, trabalhar com hortas comunitárias, enfim, com formas que gere uma independência financeira, né, que as pessoas não tenham que ficar dependendo de uma cesta básica ou de assistencialismo.
Aí, quando foi em maio, eu escrevi pro edital do Benfeitoria. E a gente conseguiu arrecadar cerca de R$ 34.900 para fazer máscara, né? O projeto, inicialmente, a gente tinha pensado em fazer... A gente não sabia muito quanto ia sair cada máscara, então a gente tinha um valor de R$ 5 cada máscara e pensou em fazer 6.000 máscaras. Desse projeto, as pessoas começaram a doar elástico, começaram a doar tecido, né? Moradores da região, outras coletividades. E aí a gente costurou mais de 30.000 máscaras e, enfim, e começou a distribuir para as coletividades, CAPES, escolas, UBS, né? E aí a ideia do mapeamento, né, de coletivos que a gente tinha feito na cidade de São Paulo, a gente transferiu para Brasilândia, porque essa ideia do mapeamento de coletivos é uma ideia de você também conseguir que as pessoas que estão fazendo coisas, né, estão trabalhando de forma social, elas se conectem e elas consigam trocar entre si. Então, eu tenho cesta básica sobrando, tá faltando para o outro, então consegue fazer essa troca, mas também conseguir se organizar politicamente para algumas pautas, né? E unir forças mesmo. E se conhecer, porque às vezes estão acontecendo muitas coisas no território e as pessoas não sabem, né, as coisas que estão acontecendo, não tem essa ciência. E aí a gente mapeou mais de 30 coletividades, né, lançou um formulário no Google e aí o pessoal da região foi preenchendo. Nisso chegaram doações em dinheiro direto na conta de algumas pessoas. Chegou uma doação de móveis de uma senhora que ia doar os móveis da casa dela e ela até doou o caminhão para ir buscar esses móveis, transporte. E aí é isso, né? Ia chegando cesta básica, então a gente também ia doando para quem mais precisava, até para as costureiras mesmo, que também estavam passando por situações difíceis, algumas delas, né? E aí, disso tudo, eu acho que foi construída uma rede, né? E que hoje, por mais que tenham assim divergências políticas e tudo mais, eu acho que as pessoas elas se conhecem mais e elas também conseguem se apoiar mais, né? Então, quando alguém está precisando de alguma coisa ou acontece também acontecem coisas, né, políticas mesmo, por exemplo, nas eleições, a gente teve uma das associações sendo acusadas de doar a cesta básica para um dos candidatos a prefeito, para fazer compra de votos. E essa associação não estava fazendo doação de cesta básica mais, né? Então, assim, estavam usando o nome deles. E aí a gente conseguiu construir um jornal também nesse processo, né? A gente construiu, dentro do produção de máscaras na Brasilândia, tem o mapeamento de coletivos da Brasilândia e nasceu o jornal No Fluxo, né? Que a ideia é ser um jornal periférico, hospedado num site e que faz cobertura de eventos, enfim, fotografia, vídeo, audiovisual. O pessoal escreve matérias, né? E que está aberto à comunidade a receber os textos
enfim, contar a versão, a história com o ponto de vista da Brasilândia, né? Porque muitas vezes as coisas acontecem, quem narra são os grandes veículos, né? E eles narram a partir da visão deles, de fora, e não com a visão de dentro. Então é uma oportunidade para as pessoas falarem e, enfim, colocarem o ponto de vista delas, né? Do que acontece. E aí, a gente construiu o jornal no fluxo, né? E tem, enfim, a gente fez conseguiu um edital para fazer um curta, e com esse dinheiro a gente conseguiu construir o jornal. E aí a ideia a gente pensou em unir todas essas iniciativas, né? O mapeamento de coletivos da Brasilândia, produção de máscaras e jornal no fluxo, em uma coletividade que é o Sankofa, né? Que é a ideia de você olhar para trás, olhar para a história, para você conseguir entender o seu presente, conseguir o que está acontecendo hoje. E aí é um pouco isso, né? Acho que a ideia assim, da pandemia, acho que o que a pandemia ensinou pra gente é que a gente é muito potente, né? As iniciativas nas periferias, elas superaram qualquer expectativa e qualquer tipo de iniciativa vinda do governo. As pessoas não esperaram o governo se mobilizar, enfim, as pessoas agiram, né? E aí acho que isso evitou que fosse uma catástrofe pior. Mas, para concluir, acho que é isso, né? Acho que as pessoas precisam continuar essas articulações e fazer as coisas juntos, né? Porque acho que juntos a gente tem mais poder, a gente tem mais força e a gente consegue fazer mais coisas, né? Consegue lidar melhor com os problemas. E é isso, acho que foi um pouco do que aconteceu e é um pouco da perspectiva que a gente tem para o futuro, né? Que as coisas continuem acontecendo, as articulações políticas continuem acontecendo de uma forma que leve à emancipação humana, né? À dignidade humana, não a uma relação de dependência ou de submissão, seja com bancos, seja com governo, né? Enfim, com qualquer forma de poder que aliena, que escraviza, né? Que submete as pessoas, porque as pessoas têm muita potência. É isso. E acabamos de escutar a Maiara, que contou aqui pra gente uma par de coisa sobre a Brasilândia, que rolou na Brasilândia lá no Elisa Maria em 2020. Foi muito trampo e muita organização com os de baixo, né, pessoal? Obrigado pelo salve, viu, Maiara? Só agradece. Agora, pessoal, a gente vai sair do Elisa Maria, andar um pouquinho e vamos até o Jardim Damasceno, outra quebrada ali da região, para escutar a Tamires, que foi nossa aluna aqui no Cursinho Livre da Norte. A Tamires, ela vai contar um pouco pra gente como é que tá a realidade do Damasceno durante essa pandemia, né, de desemprego, de fome, de dificuldade, processo de entrega de cesta básica, sobre como essa quebrada tem vivido a pandemia. Olá, meu nome é Tamires, eu sou ilustradora, grafiteira, resido no bairro do Jardim Damasceno, Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. Sobre o processo de pandemia no meu bairro, foi bem conflituante, está bem conflituoso, né? A gente teve a questão do fechamento, né? E nenhum amparo do poder público para os comerciantes e pequenos empresários.
Isso foi um fator essencial para o número da fome aumentar no meu bairro, né? E esse é o processo. A gente fala de pandemia, e ficar em casa, mas muitas dessas pessoas que tiveram que fechar seus comércios, não puderam trabalhar ou foram demitidas, ficaram na rua na fila da cesta, né? Esperando a cesta chegar, os auxílios chegarem e para poder trazer as coisas para dentro de casa. E aí, ao mesmo tempo que a gente via as grandes mídias falando fique dentro de casa e tudo mais, como que é que você fica com braços cruzados dentro da sua casa, sendo que o alimento não chega na boca do seu filho? Como que você fica dentro de casa com os braços cruzados, com a barriga, né, roncando? Esse foi um processo, muito conflituoso. A gente olha e o que foi passado na TV, né, não foi um terço do que as pessoas sofreram e sofrem até hoje. A gente viu também os números de cestas chegarem, as ajudas chegarem de grandes empresas, mas hoje em dezembro a gente já não tem nenhum tipo de cesta sendo doada, né? As pessoas que doavam marmita, que dependiam dessa arrecadação de alimento, hoje diminuíram, estão tirando do seu próprio bolso para conseguir doar marmita, né, para poucas famílias. E as pessoas se virando como podem. A gente vê o número de casos aumentando, mas não foi se pensado que essas pessoas que estão fora, né, elas estão tentando recuperar aquilo que elas perderam lá no início, que o poder público não auxiliou, né, e tentando recuperar. Como que a gente fala, né, desses processos? A gente fala, olha, fique em casa e tal, mas a comida não chega, as grandes empresas já entendem que já pode ser voltar, o Estado mesmo dá uma posição onde ele fica em cima do muro, onde ele não dá um resultado, onde a gente vê que exames estão perto de vencer, né? Estão perto de vencer e o número de casos aumentando e as pessoas sem conseguir fazer o exame do Covid, é um estado de caos, né? E aqui no meu bairro hoje se estabelece a questão de que o vírus já passou, né? O vírus já passou, as pessoas já não estão entendendo, já não estão ouvindo as grandes mídias, já não estão ouvindo mais ninguém, elas vão por aquilo que tá fazendo com que a comida chegue no prato. Essa é a grande realidade, né? Então, nesse processo, eu acho que eu tenho muito medo do que vai ser o futuro. E eu penso muito como que vai ser essa segunda onda. Eu tive a oportunidade de ficar em casa, né? E alguns familiares também, mas alguns familiares meus passaram por dificuldades e tiveram que ficar em isolamento aqui em casa por conta do desemprego mesmo. Então, esse é o processo, né, que a gente tem que viver de ajuda, acho que da comunidade com a comunidade, porque a espera do poder público, infelizmente, é a fome que vai chegar, se ficar esperando. E acabamos de escutar aqui, rapaziada, a Tamires, que conta um pouco de como que anda as coisas ali pelo Damasceno, né? Durante essa pandemia do Covid-19. A Tamires, que foi aluna do Cursinho Livre da Norte, é ilustradora e grafiteira.
E é isso, pessoal, essa foi a 18ª edição do Indisciplina. Estamos na Rádio Comunitária Cantareira, 87.5 da Brasilândia, às sextas às 16 e aos domingos, com a reprise às 22. Estamos no Spotify, no Google Podcast e em outros agregadores através do Anchor. E se você quer saber mais sobre o Cursinho Livre da Norte, acesse nosso site, cursinholivredanorte.milharal.org e também pelo Facebook e Instagram. E vamos encerrar o programa de hoje de forma um pouco diferente. Vamos encerrar com um som e vamos trazer mais um funk aqui, que fala sobre a Brasilândia. Vamos escutar um som que saiu em 2020, vamos escutar o MC Bruxo com a música Brasilândia Mil Grau. Até semana que vem. Se a viatura brota pode pagar fuga e monitora quebrados menor de fura. Estica a lona, põe a carne pra assar. Hoje tem jogo do meu time e a quebrada vai parar. A molecada desentoca as mobilete. Quem pode mais tá de Hornet pronto pra acelerar. Liga as bandidas que gosta de aventura e quer adrenalina pura, põe cabelo pra voar. Lancei 1 litro daquele velho barreiro e tem limão, açúcar, gelo e caipirinha pra chapa, vai. É domingueiro, o sol estrala na favela e eu tô vendo as donzelas passando pra lá e pra cá. Só vagabundo respeitado e elas tela, põe logo fogo na vela e solta pra elas fumar. E pros Steve nós somos os perturbados com o corpo tatuado que gosta de chavear. A Brasilândia é 1000 grau, minha quebrada é zona norte, joia rara e você tem que respeitar porque se a viatura brota pode pagar fuga. A rua é nossa e nós tem o mapa dos becos e monitora quebrados menor de fura. Da ponte pra cá não vai passar quem tá devendo porque se a viatura brota pode pagar fuga. A rua é nossa e nós tem o mapa dos becos e monitora quebrados menor de fura. Da ponte pra cá não vai passar quem tá devendo porque se a viatura brota pode pagar fuga. A rua é nossa e nós tem o mapa dos becos e monitora quebrados menor de fura. Da ponte pra cá não vai passar quem tá devendo porque hoje tem jogo do meu time e a quebrada vai parar. A molecada desentoca as mobilete. Quem pode mais tá de Hornet pronto pra acelerar. Liga as bandidas que gosta de aventura e quer adrenalina pura, põe cabelo pra voar. Lancei 1 litro daquele velho barreiro e tem limão, açúcar, gelo e caipirinha pra chapa, vai. É domingueiro, o sol estrala na favela e eu tô vendo as donzelas passando pra lá e pra cá. Só vagabundo respeitado e elas tela, põe logo fogo na vela e solta pra elas fumar. E pros Steve nós somos os perturbados com o corpo tatuado que gosta de chavear. A Brasilândia é 1000 grau, minha quebrada é zona norte, joia rara e você tem que respeitar porque se a viatura brota pode pagar fuga. A rua é nossa e nós tem o mapa dos becos e monitora quebrados menor de fura. Da ponte pra cá não vai passar quem tá devendo porque se a viatura brota pode pagar fuga. A rua é nossa e nós tem o mapa dos becos e monitora quebrados menor de fura. Da ponte pra cá não vai passar quem tá devendo porque se a viatura brota pode pagar fuga. A rua é nossa e nós tem o mapa dos becos e monitora quebrados menor de fura. Da ponte pra cá não vai passar quem tá devendo porque